ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 9, versículo 18 em diante diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista. Mas outros diziam: Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, obrigado, Fábio, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, gosto desse porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos, dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o reino de Deus. Nós estamos bem no período eleitoral, né? Nos preparando. Essa semana tem as últimas convenções eleitorais. Os partidos estão definindo seus candidatos. Muitas conversas, muitas alianças, muitos candidatos, vários desistirão, outros acertarão e se coligarão a outras pessoas. E é um tempo em que começa o período das promessas. Agora é um período de a gente imaginar que a nossa cidade vai se transformar no paraíso na terra, né? O povo gosta, quanto mais promessa, mais o povo se anima. Quanto mais se fala de coisas maravilhosas que se tornarão as cidades, as pessoas se empolgam. Os projetos políticos partidários, eles passam por um certo encantamento do coração das pessoas. Assim como os vendedores precisam tornar os seus produtos belos o suficiente, a gente passa aqui, eu gosto de comprar essa laranja poncã, né, que a gente chama aqui na Rio Madeira, elas brilham, um negócio impressionante, quanto brilha aquela poncã, né? Eles passam um produto e a gente pega aquele negócio que está pregando assim, de tanto produto que tem, porque os produtos precisam ficar bonitos para que as pessoas comprem. Os solteiros, coitado, né? É tanto perfume, é tanta arrumação, né? É tanta coisa, porque eles precisam ficar bonitos também. Jesus está fazendo um projeto, Jesus está iniciando um projeto, Jesus está juntando pessoas em torno do projeto. Jesus chama os seus discípulos e agora vai ensinar para eles, na prática da vida, o que era o projeto que ele tinha. Jesus então vai passando para as pessoas que o projeto dele precisava chegar a todo mundo, e ele precisa mostrar a sua mensagem de tal maneira que as pessoas possam olhar a mensagem e dizer: eu quero. Os políticos, eles passam uma mensagem para que as pessoas possam olhar para a mensagem e dizerem: eu quero. Os vendedores arrumam os seus produtos para que as pessoas olhem para o produto e digam: eu quero. Jesus tem um projeto para que essas pessoas olhem para o projeto e digam: eu quero. Mas ao invés de dar uma maquiada na realidade, Jesus faz um choque de realidade. Jesus vai
trabalhar essa consciência de projeto no coração dos seus discípulos, mas o faz a partir de um choque real, duro. E eu acho que esse primeiro aprendizado passa no nosso coração, é a gente poder compreender que Jesus confronta os seus discípulos com os seus próprios conceitos de missão. Eles precisam ter claro na cabeça deles o que é que eles estão fazendo. Se vocês vão assumir o projeto, se vocês vão assumir esse conceito, se vocês vão fazer disso o projeto de suas vidas, se vocês não estarão apenas na ideia de seguir mais um rabi, mais um mestre, tem tantos mestres, tem tanta gente que ensina, tem tanta gente por aí. Se vocês estiverem compreendendo que isso não é um arrobo de emoção de alguém que no final de um culto canta um hino, amanhã será muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, alguém quer levantar a sua mão, pelo amor de Deus, porque hoje pode ser o seu último dia, senão você pode sair dali, um carro te atropelar e você morrer, vai para o inferno, hoje é o último dia. Mais do que um choque de emoção, Jesus faz um choque de realidade nos discípulos. Ele chama os seus discípulos e pergunta para ele: moçada, vocês estão comigo, vocês estão aqui, o que é que estão dizendo que eu sou? E aí um diz assim: olha, Senhor, tem gente por aí dizendo que você é Elias, o grande profeta Elias do Velho Testamento, que representava toda a bênção do profetismo no povo de Israel. Outro diz assim: Senhor, estão dizendo que você é João Batista, o grande profeta precursor que veio e disse de mim mesmo que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o profeta místico, o profeta estranho, o profeta que clamava no deserto. Senhor, algumas pessoas estão dizendo que o Senhor é alguém do Velho Testamento que ressuscitou, alguém que passou e está por aqui. Mas seria muito legal, seria inaugurar essa geração de ressuscitados, pessoas que viveram um dia, foram homens comuns, morreram, agora ressuscitaram, está aqui. Aí Jesus fala: muito legal, as pessoas estão falando a meu respeito, mas eu não estou perguntando. Para mim, na verdade, o que interessa não é o que as pessoas lá fora estão pensando, o que interessa é o que vocês pensam. O que interessa é o que vocês creem. O que interessa é qual o conceito que vocês têm a meu respeito. Porque se vocês quiserem ser discípulos, se vocês quiserem ser seguidores, se vocês quiserem me acompanhar, vocês têm que ter claro nas suas próprias mentes, nos seus próprios corações, o que é que vocês pensam de mim. Se Jesus não é um projeto de religião, se Jesus não é um místico que apareceu, se Jesus não é um milagreiro que começou a fazer milagres para poder se engrandecer, se Jesus não é alguma coisa que começa e termina aqui na terra, quem é Jesus? Os seus discípulos precisavam ter claro isso. E a primeira coisa que Jesus faz aqui nesse choque de realidade é chamar a atenção dos discípulos a dizer: gente, vocês precisam ter claro, quem é que vocês pensam que eu sou? O Pedro, afoito, homem de palavra boa, homem de palavra sábia, o Pedro diz: tu és um ungido de Deus. É isso, cara. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu queria exatamente isso. Eu queria que vocês entendessem que eu não sou um milagreiro. Eu queria que vocês entendessem que eu não sou um líder que agora está começando um grande projeto de religião poderoso para poder libertar Israel, e agora nós vamos quebrar o Império Romano e vamos nos tornar grande potência mundial. Eu queria que vocês entendessem isso, que vocês entendessem exatamente o fato de que eu sou o ungido de Deus, aquele que foi o Cristo, o escolhido, aquele que tinha na promessa desde lá do início da criação do mundo que um filho de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eu queria que vocês entendessem exatamente que eu sou esse
escolhido de Deus para vir à terra fazer a grande obra de salvação e restauração que o homem teria de entender. Agora, moçada, e aí eu estou brincando com as palavras aqui, eu tenho medo de usar a palavra como se fosse Jesus falando, né? Jesus não falou moçada, claro, né? Mas eu estou trabalhando com a ideia aqui. A ideia de Jesus olhar para aqueles discípulos e falar assim: moçada, definam isso no coração de vocês, torne isso claro no coração de vocês, não deixe o coração de vocês titubear em torno de outros conceitos, não diminuam aquilo que Jesus é. Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o escolhido de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Messias de Deus, aquele que veio à terra não simplesmente para morrer na cruz, porque a cruz, enquanto cruz, muitas pessoas já tinham morrido nela. Jesus veio morrer na cruz para fazer a maior obra que já foi feita na criação, que é a restauração do homem com Deus, que é estabelecer o seu reino no mundo decaído, que não é resolver o problema do casamento do fulano, ou o carro que quebrou, ou a empresa que quebrou. Jesus veio para resgatar o homem. Onde tiver alguém que não conhece a salvação do Cristo, Jesus veio por causa dele, Jesus veio por causa dela, e cada um de nós precisa compreender que o projeto de nossa missão, antes de isso estar claro para que a gente possa, aliás, antes que isso fique claro para o outro, para quem nós estamos falando, precisa estar claro para o nosso coração. Eu preciso ter claro na minha mente: estou seguindo Jesus. Que Jesus? O que resolve meu problema de casamento? Não, ele também resolve. Estou seguindo o Jesus que vai resolver o problema da minha empresa? Não, ele também resolve. Estou falando do Jesus que vai resgatar a minha comunhão com Deus, e que um dia, que foi morto, ressuscitado, e um dia voltará para me buscar. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o centro da minha existência. A Bíblia diz que nele tudo subsiste, tudo está centrado em Cristo, a palavra de Deus encarnada que veio entre os homens. Primeiro choque de realidade: quem é Jesus para você? Para os outros, às vezes a gente passa muito tempo reclamando de outras igrejas, às vezes a gente passa muito tempo falando de outros movimentos. Jesus não quer saber disso, Ele quer saber quem é Jesus para você, para mim, que nós estamos aqui. Quem é Jesus para mim? Isso precisa se tornar primeiro um conceito claro na minha mente e no meu coração. Eu tenho que ter claro isso. Quem é Jesus para mim? E aí eu quero aproveitar e perguntar para você: quem é Jesus para você? Mesmo. Na prática. A melhor forma da gente perguntar quem tem sido Jesus para nós é só perguntar qual é o lugar que Ele tem ocupado nas nossas prioridades. Quem Jesus tem sido na minha vida? Onde que eu coloco Jesus? Qual é o papel que Jesus ocupa nos meus projetos? Eita! É preciso que esteja claro na minha mente que não estou seguindo uma igreja. É preciso que esteja claro na minha mente que não estou seguindo uma religião. É preciso que esteja claro na minha mente que estou seguindo o ungido de Deus, que aponta e que leva a minha vida para o céu. Essa semana eu tive uma reunião do partido político, e aí foi uma pessoa muito importante da nossa cidade fazer uma palestra lá sobre ética na política. E ele fez uma palestra muito boa, daquelas que a gente fica com vontade de muita gente ouvir. E ele começou a palestra falando assim, que talvez não existe mais esperança, porque os partidos que nós acreditamos e que lutamos por eles, aqueles que o fizeram, que chegaram ao poder pela revolução, logo depois que eles assumiram o poder, eles começaram a privilegiar meia dúzia deles também, e começaram a fazer uma diferença, e virou uma esculhambação. Aqueles que não chegaram por revolução também foram eleitos, e virou uma esculhambação.
E ele começou falando num tom amargo dessa desesperança que toma conta. Ele já não é mais de partido político, ele é um acadêmico da universidade e ele foi falar como acadêmico. E no meio da caminhada ele começou a falar sobre essa derrocada conceitual que aconteceu na humanidade após a Idade Média, quando na Idade Média a religião tinha tomado conta do mundo e falava de coisas catastróficas a respeito do dia que Jesus voltar e o julgamento que cada pessoa prestará diante de Deus pelos seus atos, por seus pensamentos e palavras, e os quadros pintavam coisas horrorosas a respeito do inferno. E ele começou a falar de um tempo em que havia inclusive 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos se dizia assim: honra pai e mãe. E ele falou: nós temos uma geração que não quer nem saber mais de 10 mandamentos, não quer mais nem saber de honrar pai e mãe, porque chegou o momento que a tecnologia tomou conta do mundo, chegou o momento que a filosofia definiu a partir de Nietzsche, dizendo assim: Deus está morto. E quando o homem perdeu a noção de Deus, eu escrevi no meu celular a frase que ele falou aqui no final. Ele diz assim: quando Deus morreu o que tinha de mais sublime da alma humana. Quer dizer, nem a alma sobrou mais, o homem não quer saber se tem alma, só sobrou o corpo. Finalmente a estética venceu a ética, e o homem não tem mais o que esperar, porque o homem perdeu a noção de que existe Deus. Depois que ele acabou, eu tive a oportunidade de dar uma palavra. Eu falei assim: bom, eu estou feliz de estar aqui, porque eu saí da universidade há 20 e poucos anos atrás, de teologia, cheguei em Porto Velho, fui fazer uma faculdade de psicologia, e aí o meu professor de antropologia chegou na sala de aula e disse assim: gente, essa é uma aula de antropologia, e a primeira coisa que eu tenho de falar aqui é que vocês esqueçam a noção de Deus, porque nós não vamos poder trabalhar aqui com a perspectiva de Deus, nós vamos trabalhar com a perspectiva da ciência. E 20 e poucos anos depois eu vejo o mesmo professor numa palestra de política chamar a atenção que o homem se perdeu exatamente quando abriu a noção de Deus, quando abriu mão da noção de Deus. Todo mundo deu risada, ele até brincou e disse assim: não significa que houve uma conversão. É o mesmo professor de 20 e poucos anos atrás, agora reconhecendo que quando o homem abre mão do conceito de Deus, ele perde o rumo. Jesus Cristo veio para restaurar na minha mente, não o Deus da religião medieval, mas o Deus que me mostra que no seu amor eu sou restaurado em Cristo. O Deus que me mostra que no seu amor esse Cristo é verdadeiro, está vivo e vai voltar. E tudo que eu sou, faço, vivo, tem que ser a partir do Cristo. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Segunda coisa, do choque de realidade. Jesus expõe os seus discípulos ao fato de que ele teria que pagar um alto preço por sua missão. Moçada, muito legal que vocês estão entendendo. Estou feliz. Gostei de ver que vocês entenderam. É bom saber que vocês largaram todas as coisas, largaram todos os seus bens, largaram todos os seus projetos e estão me seguindo e estão me entendendo. Bacana. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sou um líder diferente. Eu faço uma liderança diferente. Eu desenvolvo um projeto diferente. Talvez nós estejamos acostumados a olhar líderes que apontem grandes coisas, grandes caminhos, grandes belezas, grandes milagres. Mas Jesus, ele apresenta-se para os seus discípulos dizendo assim: olha, primeiro eu quero que vocês entendam que estão seguindo um líder que tem um projeto muito estranho. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o Filho do Homem vai precisar sofrer muito. Preciso entender isso. Vocês querem me seguir? Não imaginem que estão seguindo um homem que está tudo muito legal, que daqui para frente vai ser tudo muito bem. Olhem para mim, olhem o meu carro como é maravilhoso, olhem o meu projeto como é lindo,
Olhem para a igreja que eu sou pastor. Olhem para a minha vida, eu não tenho nem doença. O dia que tiver doença eu vou tratar escondido com os médicos para que ninguém fique sabendo. Deem uma olhada e percebam como eu sou grande. Vejam como eu sou um exemplo de sucesso. Se vocês olharem para mim, vocês verão que sou o típico do sucesso. Ganho muito, vivo muito bem financeiramente, e se vocês quiserem me seguir, vocês estão seguindo um grande líder. Jesus fala assim: moçada, se vocês quiserem me seguir, entendam que o Filho do Homem vai sofrer muito. Não se enganem, não enganem os seus próprios corações. O ungido de Deus, que vocês já definiram que creem, aquele que é o Messias de Deus, vai sofrer muito. Imagina aquele rapaz que chega para uma moça bonita e diz para ela assim: você é maravilhosa, linda, estou encantado contigo, quero desenvolver um projeto de vida com você, eu tenho algo maravilhoso, quer casar comigo? Aí ela diz assim: qual é a primeira coisa que você propõe para mim? Sofrer muito. Vamos junto? Olha, comigo você vai ser muito sofredora. Olha, comigo você vai experimentar o que é dor. Comigo você vai saber o que é sofrer. Jesus diz assim: moçada, o ungido de Deus é alguém que vai sofrer muito. Depois ele diz assim: é alguém que será rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, ou seja, toda a nata de autoridade, todo mundo que é respeitado como autoridade nessa cidade vai olhar para mim e vai falar assim: esse não, esse eu não quero perto, esse não presta, esse não serve, tira perto de mim. Quer casar comigo? Primeiro, vai sofrer. Segundo, vai casar com alguém rejeitado, largado, que ninguém vai querer. Depois Jesus diz mais: se vocês quiserem me seguir, vocês precisam entender que eu serei matado, assassinado. Casa comigo. O rapaz diria: casa comigo, e daqui a um tempo você vai ver que eu serei notícia de jornal. Fulano de tal assassinado violentamente, e a partir de agora será tido como herói. Bah, é muito legal, né, Breno? Uma vez tinha um irmão que, o George, um irmão muito querido nosso, ele era diretor de uma escola aqui do Kepler, e aí saiu, diretor, ele trabalhava lá numa função de direção, e aí tinha dois jovens lá que estavam brigando, e falaram para ele: George, corre ali que tem uns meninos brigando ali. Ele saiu correndo pensando que era criança, chegaram 2 homens maior do que ele, e aí na hora que ele olhou assim, ele falou: é doido, eu nunca esqueço dessa frase, já vi depois em outros lugares, mas nunca esqueço da frase dele, porque ele diz assim: é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Jesus fala assim: gente, se vocês quiserem me seguir, entendam, eu sofrerei muitas coisas, serei rejeitado por toda a nata de autoridade desse país e serei assassinado. Quer me seguir? É esse o projeto de vocês? E por último, Jesus fala uma coisa absurda para os discípulos: me sigam, porque ainda que eu vou sofrer muito, ainda que eu vou ser rejeitado, ainda que serei assassinado, fique tranquilo, vou ressuscitar. Está doido? Chega para a mocinha e fala isso para ela. Vai, Anderson, né? Chega e fala: fique tranquila, minha filha, nós vamos casar em fevereiro. Eu vou sofrer muito, vou ser bastante rejeitado, vou ser assassinado num trabalho desse aí, mas depois eu vou ressuscitar. 3 dias depois fico na boa. Era uma proposta maluca, era uma proposta que não tinha lógica, mas Jesus queria que aqueles discípulos entendessem que segui-lo não era um passeio de final de semana,
Jesus queria que aqueles discípulos entendessem que viver vida cristã não era olhar e achar, pá, que legal, como é bom, como eu gosto de ser cristão, porque tudo na minha vida dá certo, porque eu não tenho frustração alguma, porque minha vida é maravilhosa, e aí o cara que eu estou seguindo é o cara que se arrebentou. Então, quando Jesus chama os seus discípulos, não engana ninguém. Em primeiro lugar, ele dá um choque para dizer o que eu sou para vocês. Segunda coisa, ele diz assim: tenham claro em suas mentes que eu sou aquele que vai ser exaltado na humilhação. Tenham claro em suas mentes que maior para mim é menor. Tenham claro em suas mentes que primeiro para mim é último. Tenham claro em suas mentes que para mim muito ter é nada ter. Tenham claro em suas mentes que para mim viver é morrer. Tenham claro, porque isso começa comigo. E o texto seguinte, aí eu não vou pregar sobre o texto seguinte, mas vou ler pelo menos o primeiro versículo, porque é o terceiro choque de Jesus, o choque de realidade de Jesus, é mostrar para os seus discípulos: olha, definam quem eu sou. Quem eu sou é na pedreira, quem andar comigo também. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, não tenha um projeto que seja teu a tal ponto que não seja meu. Não construam projetos maravilhosos em suas mentes que não levem em consideração o meu projeto. Não imagine que você é dono do seu próprio nariz. Quem quiser me seguir precisa ter a compreensão que ser cristão começa com o fato de negar a si mesmo. Jesus não divide sua glória com ninguém. Na escola dominical tem se estudado sobre idolatria, né? Ídolos no lar, alguma coisa parecida. O primeiro ídolo para ser derrubado somos nós mesmos. É comum muitas vezes que nós tenhamos os nossos próprios projetos, nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades, e nós imaginamos que seria bom se a gente fizesse assim, e nós resolvemos fazer assado, e nós resolvemos não sei o que, e aí tem hora que uma época eu me lembro passando por isso, que eu perguntei para uma pessoa, a pessoa tomou uma decisão, e eu perguntei para ela, mas e a vontade de Deus? Ela disse assim: pastor, com todo respeito, agora eu vou levar em consideração a minha vontade. No dia que nós chegarmos à conclusão de que vamos fazer segundo a nossa vontade, porque nós entendemos o que é bom para nós, e eu não quero nem saber o que Deus quer para a minha vida, e eu tenho certeza às vezes que o que Deus quer para a minha vida é exatamente o contrário daquilo, mas eu quero aquilo para mim, eu não entendi que é ser cristão, porque Jesus diz assim: se alguém quiser me seguir, a primeira coisa que precisa fazer é negar a si mesmo. Me seguir não é projeto para quem é dono de si mesmo. Me seguir é projeto para quem abre mão de si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. Entenda que me seguir é assumir um comprometimento com toda a causa do Evangelho, e a causa do Evangelho tem a mesma experiência pela qual é a minha causa. A minha causa é sofrer, ser rejeitado, ser morto e esperar a ressurreição. A causa do Evangelho é uma causa que contraria a ordem. A causa do Evangelho é uma causa em que as pessoas falam que o óbvio é: se você fizer assim, 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 você vai ganhar muita coisa, vai ser muito legal para você, e a gente fica olhando e fala: ei, essa não é a causa do meu Senhor, essa não é a causa do meu Mestre, essa não é a causa do meu Jesus. Ser cristão é assumir o preço da causa. Aí Jesus diz assim: e seguir-me, eu vou estar adiante, e quem é cristão vem atrás de mim.
Quem é cristão não vai adiante de mim apontando o caminho. Quem é cristão não vai ao lado de mim porque eu estou precisando da sua ajuda. Quem é cristão anda atrás de mim. Onde eu vou, vai. Onde eu não vou, não vai. Ser cristão é um projeto estranho. Ser cristão é um projeto de estranhos. Ser cristão é um projeto que faz a gente encarar a realidade. E eu, com todo o temor, não, todo o temor do meu coração, eu vou falar por mim. Se alguém quiser, fale por si, mas eu vou falar por mim. Às vezes eu fico me perguntando, será que eu sou cristão? Será que eu sou cristão? Será que estou seguindo o mesmo Jesus que falou essas palavras? Será que eu estou pastoreando uma igreja cristã? Eu e você somos pessoas comprometidas com o ungido de Deus, que está nessa terra vivendo disposto a pagar o preço, que entende que no caminho que Jesus foi, é o caminho pelo qual tenho que passar. E o Lutero dizia que não existe cristianismo sem cruz, que o cristianismo ainda não é o espaço do céu, o cristianismo é o espaço da cruz, é o espaço do comprometimento com Jesus. É o espaço de pessoas que entendem que suas vidas precisam estar de acordo com a vida do seu mestre. Eu tenho que sair daqui hoje, você tem que sair daqui hoje. O pastor Fabiano outro dia fez uma brincadeira ainda. Ele é pentecostal. E ele diz que ele prega para deixar o povo sair da igreja todo dia animado, assim, feliz. E você encontrar um cara na rua lá, e aí o cara está todo feliz, e você pergunta assim, quem é você? Fala assim, eu sou da igreja fulano de tal. E aí ele se levantou e sentou num canto assim, e disse que se você encontrar na rua um cara bem assim, domingo à noite, você pergunta assim, o que foi? Aí você fala, Paulo estava lá na igreja do pastor Aloysio, cara. Saí lá desanimado. Eu tenho que sair daqui, irmão. Você tem que sair daqui. Isso aqui não é o cristianismo. Isso aqui é só um pedacinho. Cristianismo nós temos que viver lá fora, de segunda a sábado. Cristianismo é aquele que desce do monte da transfiguração e encara o endemoniado. Cristianismo é sair daqui para encarar as tentações, os aperreios, os sofrimentos, as propostas decentes e indecentes. É tudo que nós vamos sair daqui para poder encarar lá fora. E aí você é o instrumento de Deus para poder hoje mostrar à terra o que é ser cristão. E Jesus não maquiou. As campanhas políticas maquiarão, uns mais, outros menos. As campanhas políticas dirão que Porto Velho agora vai ser muito legal, que Porto Velho agora vai ser a Genebra brasileira, né? Já disseram que era a Suíça, que Rondônia seria a Suíça brasileira, então nós vamos falar que vai ser a Genebra brasileira. O cara que vende a laranja vai continuar passando um produto lá para poder as pessoas comprarem a laranja. Os solteiros continuarão se pintando, se perfumando, se arrumando, para quem sabe, Deus tenha misericórdia e ele seja resgatado, né? Dessa situação. Jesus não maquiou a verdade do que é o Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta botar cruz no templo, nem andar com a cruz pendurada. Isso também não resolve muita coisa, não.
questão é a disposição que a gente tem de sair daqui e pagar o preço de ser crente. Eu nunca esqueço o dia que estava deitado, nós tínhamos ficado uns meses num outro lugar ali, porque estava reformando a casa, e o Daniel estava namorando uma pessoa, estava começando a namorar, começando a paquerar uma mocinha da faculdade, e aí ele teve uma conversa com a mocinha, ele estava meio encantado com a mocinha, aquela coisa de jovenzinho, e aí a mocinha disse que namoro para ela tinha que ser assim, assim, assado. Ele diz, mas não dá, porque eu sou crente. Ela diz, mas se for assim nós não vamos namorar. E aí o Daniel estava numa dúvida medonha, porque ele estava meio apaixonadinho por ela. E aí ele chegou em casa, eu estava deitado assim no chão. Ele chegou e eu tinha pregado alguma coisa parecida com essa. Ele chegou lá e bateu no meu pé assim e falou assim, bicho, se é pelo reino, então eu vou largar a mão. É isso. É sair daqui disposto a largar a mão de algumas coisas que poderiam aparentemente ser muito boas por causa do Evangelho. Eu e você fomos salvos por esse ungido de Deus para poder torná-lo claro e visível ao mundo, não pelos nossos discursos e pelas nossas pregações, porque é muito fácil fazer isso aqui, pela nossa vida, pelo nosso jeito. E aí eu queria convidar o grupo de louvor para a gente cantar a música que foi cantada, de que eu não quero ser reconhecido por ninguém. O que eu quero é tornar o nome de Jesus conhecido. O que eu existo não é para poder demonstrar a minha missão. Estou aqui comissionado por Cristo para poder dar demonstração da sua missão. Eu queria, antes de que a gente cantasse, que você orasse. Faz uma oração. Fala com o Senhor. Agradeça ao Senhor por você conhecer o Evangelho. Agradeça ao Senhor pelas vitórias que tem conhecido. Peça ao Senhor misericórdia para dizer, Senhor, eu reconheço que às vezes tenho sido derrotado. Às vezes eu coloco a cruz do lado e sento para tomar tereré. Às vezes até coloco a cruz do lado querendo a coroa do mundo, os encantamentos do dinheiro, os encantamentos dos prazeres, os encantamentos das coisas. Senhor, às vezes eu tenho deixado a cruz do lado. Quero te pedir perdão, Pai, e quero pedir que o Senhor me ajude a ter um compromisso maior com o meu Senhor, com o meu Jesus. Ore ao Senhor, querido.